Olá, bom dia pessoal, né? Bom dia, boa tarde e boa noite. É isso. Estamos nesses três tempos aqui nessa realidade, nesse dia, né? Se você tiver em algum tempo desse aí me ouvindo, tá? A gente está aqui nessa realidade. E essa realidade, tá, pessoal? A gente que estuda de espiritualidade, de energia, sabe que é uma realidade quântica, tá? Que estamos lançando energia aqui, estamos interferindo aqui no ambiente, como o ambiente também pode então, é, interferir na nossa, como é que se diz? Campo mental, emocional também, tá, pessoal? E a gente conhece aqui essa realidade aqui, todo mundo está com o pensamento do umbral, né? Qual os pensamentos? São pensamentos de pessoas mortas. A energia que você está lançando no ambiente é uma energia de baixa vibração. Então, onde não tem energias elevadas, tá, pessoal? Por isso que uma pessoa do meu canal aqui me contou, né, que ela foi consertar um certo aparelho e chegando lá a pessoa foi honesta com ela, né? Falou o problema que eu poderia fazer isso aqui, mas não estaria jeito. Você pagaria um dinheiro que daqui a pouco. Então a pessoa conversou assim honestamente com ela e mandou ela fazer uma coisa melhor, tá? Isso é muito difícil, tá, pessoal? Na, no sistema que a gente vive aqui, tá? Todo mundo aí tá se corrompendo no comprar e no vender, tudo por causa do dinheiro, tá? Tudo motivado por essa energia do dinheiro, tá? É muito difícil encontrar pessoas agora, tá? Com essa frequência, porque isso é uma frequência, é uma vibração de uma pessoa que é dimensional, que é uma pessoa que a espiritualidade colocou aqui no mundo, tá? Pode ser que essa pessoa não tenha conhecimento disso, esteja dormindo, mas frequentemente essa pessoa vai acordar, tá? As informações chegar para ela, as informações corretas, ela pode despertar. Mas é isso. O negócio da gente aqui, tá, pessoal, nessa realidade, é a gente vibrar nessa nessas frequências altas, né? Honestidade, humildade, né? Amor. Então, por quê? Porque a vibração que estão aqui, todo mundo é um passando a perna no outro, é um tentando enganar o outro. Então, é outra energia. Então, quando você chega com energia assim mais elevada, as pessoas ficam surpresas, né, pessoal? Porque você está no umbral, está colocando uma energia ali de luz, então as pessoas que estão, como é que se diz? Você tá aqui para não soltar aqui, tá, pessoal? Então você chega no umbral, né? Aqui é umbral, você chega aqui, as pessoas com essa vibração, tá, pessoal? Às vezes até a pessoa tá vibrando, né? De acordo com a alma dela e ela nem tá percebendo, tá, pessoal? Ela tá agindo assim naturalmente. E a maioria dessas pessoas, às vezes, não é por causa de dinheiro, a pessoa é pobre, a pessoa não tem nada, mas ela é, ela tá vibrando naquela honestidade, tá? Eu já conheci muita gente assim, pessoal, que tem dificuldade na vida, mas mesmo assim ela permanece honestamente, tá? Não enganando ninguém, tá? É poucos, tá, pessoal? Poucos que estão nessa vibração aí, tá? Tem uns que estão conscientes do que estão fazendo, tem uns que estão. Tem outros que não estão conscientes ainda, tá? Como é que se diz? Pessoas que estão ainda, mas ela, pela naturalidade dela, ela está vibrando uma alma, uma coisa elevada. Então,
essas frequências, né? De honestidade, humildade, de paz, de amor, tá? Tem pessoas que não tem religião nenhuma, ela não tem nada, mas ela está vibrando isso. E às vezes está inconsciente, é pela naturalidade mesmo da alma, ela do sentimento. Então são pessoas que acreditam em Deus, tá? Então vocês, tá? São dimensionais. Vocês são seres elevados, seres dimensionais que estão aqui nessa realidade para vibrar essa frequência. Vocês são seres, tá? Elevado. Agora você não tem consciência disso. A sua consciência está dormindo, tá? E vocês estão naturalmente estão vibrando aí, mesmo inconsciente, a alma vocês estão vibrando. E isso faz com que essas pessoas se tornem umas pessoas nobres, umas pessoas de, como é? Que passam uma frequência mais elevada, tá? Porque a maioria aqui, tá, pessoal? Só tá passando vibrações bem baixas. Então, por isso que afeta a gente também. Tem como eu não ser afetado, irmão Samuel? Não, não existe isso, tá, pessoal? É igual você entrar na lama. Eu posso entrar na lama, mas eu não posso me melar. Você vai brincar. Eu lembro quando eu brincava no campo de barro, né? As mães disseram, não se suje muito. Não tem como, pessoal. Se você vai brincar num campo que é de barro, de lama, eu vinha todos, eu vinha todo sujo. Não tem como, tá, pessoal? Então a gente tá aqui, tá? No umbral, nessa realidade aqui, que tá pesada ainda. As consciências que estão aqui estão agindo totalmente em uma frequência baixa. Então, não tem como a gente ser afetado. Mas o que é que tem que permanecer? Tem que permanecer isso aí, ó, essas frequências. Honestidade, humildade, tá? E a gente ir se limpando disso, tá? Ó, faz uma oração, uma limpeza, uma meditação para ir limpando seu campo, tanto mental como emocional, para você equilibrar você. Mas não tem jeito, você vai ser afetado do mesmo jeito, mas não vai ter um impacto tão forte quanto as outras pessoas estão tendo. Por que as pessoas estão surtando aí, pessoal? Por que as pessoas estão com problema de ansiedade, depressão, essas coisas? Por causa da frequência. É a frequência que está fazendo isso. Está afetando o campo mental, emocional. E às vezes isso é até preparado pela Matrix. Então, quem é que está sujando o ambiente? As pessoas. Se as pessoas mudam a vibração, melhora, né? O ambiente melhora. Aqui, pessoal, você vê aqui antigamente, aqui eu gravando aqui a minha família aqui, ó. Deu uma melhorada. Por quê? Deu uma limpada. Entende? Espíritos maus, sabe? Saíram muitos em retirada aí. Porque era uma zoada, um descontrole, esse pessoal totalmente ainda continua por causa da ignorância da consciência da pessoa. Mas quando a pessoa vai tomando consciência, vai melhorando. É assim, pessoal, não tem o que fazer. Agora, a gente que está aqui não vai ser afetado, não existe isso, tá? Você está na lama, é para isso mesmo, tá? É para pisar o pé na lama, tá? Depois você vai, volta lá, se limpa. A gente vai para a lama e dá uma sujadinha, né? Aí depois a gente vem e se limpa. É assim, a nossa caminhada. E a gente vai caminhando, sempre melhorando, irradiando a nossa frequência mais elevada. Tá? Então, e se eu tô contando essa coisa que uma pessoa do meu canal me contou aqui, né? Que ela ficou assim, surpreso com isso, eu digo, não fique surpreso. Tem pessoas aí, tá? Que estão vibrando, mesmo que não seja de grupo religioso, mesmo que estão vibrando com frequências elevadas, tá? Para melhorar. Agora, como é que se diz? Isso
se a pessoa ela tá querendo, né? Tá percebendo, é uma pessoa diferente, é uma pessoa do despertar dimensional, né? Só que ela não sabe ainda, tá? Ela não sabe disso, mas ela tá vibrando. O importante é isso, tá? Que ela tá vibrando. Depois ela vai encontrar pessoas que estão vibrando na mesma vibração que ela, tá, pessoal? Tô dando essa introdução aqui, tá? Porque você sabe, a gente acabou, né? O tema que a gente falou foi a dor da alma, não foi, pessoal? Foi o tema que a gente iniciou aí uma série. Foi até a quarta parte essa série aí, tá, pessoal? E aí eu terminei ontem e vou começar hoje um tema, tá, pessoal? Que tem a ver com isso, tá? Esse tema que a gente que vamos iniciar aqui, um novo tema. Vamos ver quantas partes a gente consegue fazer esse novo tema aqui, né, pessoal? Que é o quê? O que é a desintegração? Então, o que é que significa essa palavra desintegrar, pessoal? E se diz fazendo, né? E se desvencilhando de algo. Então, desintegração do ego. Então, você sabe o que é o ego, né, pessoal? É esse homem aqui, o eu inferior, esse homem do desejo. Eu tenho um vídeo gravado aí falando sobre o eu inferior, né? O homem do desejo. A Bíblia fala o, o homem, como é que se diz? O homem, como é? A gente tem que se dividir do velho homem, então a Bíblia fala do velho homem, tá? Então, por que, que a gente tem que desintegrar, ter a desintegração do ego? Porque essa desintegração, pessoal, é a gente se livrando de algo, frequências negativas, e ir transformando esse ego, né? A gente se apegando à nossa verdadeira essência espiritual. Essa é a nossa verdadeira pessoa, tá? Esse ego aqui também ele faz parte também de quando a gente está vivendo aqui, ele faz parte, mas não é, né? Esse Samuel aqui, esse homem dele, não é a verdadeira pessoa, não é a minha verdadeira, é uma parte da minha verdadeira pessoa. Entende, pessoal? Isso aqui é difícil de entender, tá? Porque vocês que não ainda têm um estudo aprofundado sobre essas coisas, né? Do ego, tal, essas coisas, você está muito atrelado ao ego aqui. Então, você não, meu irmão, esse sou eu, né? Na hora que você vai para o psicólogo, quem é você? Você começa a discorrer que você, eu sou Samuel, eu moro ali na periferia ali de Salvador, tal. Então, você vai contando a sua construção desse homem aqui do desejo. Mas isso não é a sua verdadeira pessoa. É porque eu falo que você não é o corpo, lembra que eu falava nos meus vídeos assim? Você é a consciência, entende? Mas quando a gente está nessa encarnação, né, pessoal? A gente está aqui com esse avatar, a gente se identifica aqui, porque a gente está aqui nessa realidade, a gente está vivendo aqui. A nossa consciência está experimentando aqui, está usando esse veículo. Você tem um nome, tá? Esse veículo tem um nome. Seu nome é como? O meu é Samuel, então estou usando esse veículo Samuel aqui nessa realidade. Entende, pessoal? Vocês têm que entender isso. Para que você não se identifique com esse homem do desejo. Esse homem o velho homem, né? Como a Bíblia fala, tá? A gente entrou nesse processo quando a gente foi desperto, chamado, a gente precisa entender isso.
que a gente agora está num processo de desintegração do ego. Então, desintegrar as coisas que esse homem do desejo estava fazendo que não estão de acordo com a espiritualidade. Então, isso é uma desintegração do ego, tá? Muitos falam aqui também, essa desintegração é a morte do ego. Mas isso é uma coisa simbólica, tá, pessoal? Não é morte como a gente conhece, não, tá? É que aquelas forças negativas não tem mais força agora, você controla agora, tá? Você tem um controle. Então, isso que significa a morte do ego, tá? Não significou eu vou matar o ego, tá? Então, é também conhecido o que é a morte do ego, mas o que é a desintegração? Por que eu coloquei essa palavra desintegração, pessoal? Porque isso significa que não é de uma hora para outra que você vai se desvencilhar do homem do desejo, do ego, das crenças limitantes, das crenças religiosas, das crenças familiares, das crenças da sociedade. Então, não é de uma hora para outra. Então, essa palavra desintegração significa também que você está indo devagarzinho, largando as coisas. Então, você está num processo, tá? Aí eu coloquei a pergunta, e por que temos que entrar nesse processo de desapego? Então, por quê? Essa desintegração do ego é um processo de desapego. Então, um processo que você vai se desapegando das coisas. E não é fácil, tá, pessoal? Às vezes tem pessoas que estava aqui, teve uma fixação por alguma coisa, né? Se viciou, né? Porque a gente tem vício, né, pessoal? Todos nós, tá? Não é porque que agora você despertou que você não tem vício, não tem erro, não precisa melhorar, é melhor do que as outras pessoas. Não caia nesse engano aí, tá? Isso aí é coisa que você vai cair no engano. E aí você para de buscar, como é que se diz? De trabalhar sua espiritualidade. Tem muitos assim, tá, pessoal? É igual como eu falei aqui, a frequência da honestidade. Tem pessoas que é da espiritualidade que não é honesto, pessoal. Aqui, falando de expansão de consciência, mas ela não é honesta. Olha os pastores aí. Eles caíram, estão caídos espiritualmente, por quê, pessoal? Por causa de honestidade. Tudo por causa de quê? Dinheiro. A energia do dinheiro está fazendo as pessoas ficarem assim. Olha aí, pessoal. Se eu estou falando alguma coisa que não está de acordo com essa realidade. Entende? Então, não é fácil, tá, pessoal? Pra gente, mas a gente tem que ir trabalhando. Todos aqueles que foram chamados espiritualmente, despertar a consciência, tem que entrar nesse processo de desintegração do ego, tá? Então, por isso que tem pessoas do meio que também que eu falo aqui, que é despertar da consciência, fala de despertar, mas estão querendo enganar pessoas para tirar dinheiro das pessoas, né? Aí é por isso que, irmão Samuel, por que você não faz isso? As outras pessoas estão fazendo, as outras pessoas estão fazendo aí, eu tenho que fazer também. Entende? A gente tem que fazer diferença. Esse é a sua poção aqui na realidade, tá, pessoal? Você que é desperto. Já pensou? Você é médico, você trabalha em um setor de uma empresa, tal. Como é que você vai, se está falando de despertar, como é que você vai lidar lá? Você vai ser desonesto? Você vai entrar na muteta também, que as outras pessoas tá? Mas todos fazem assim também, eu vou fazer também. É normal. É assim a gente que é desperto? Então, aquele que despertou, cada um tem sua porção, tá, pessoal?
Por isso que eu falei, você é um policial, você vai agir como os outros estão agindo? Entende, pessoal? A gente vai ter. Então, você é um empresário. Você é igual essa pessoa que demonstrou ele ser com certas coisas, né? Com certos aparelhos eletrônicos. Aí você vai enganar. Às vezes é um problema só de regular a televisão ou um aparelho da pessoa. Aí você dizer, não, é uma pressa muito cara aqui, então vai custar R$ 300. Aí você vai cobrar sabendo que você sabe que aquilo ali não foi peça nenhuma. É isso, pessoal. É isso que eu pergunto. Vocês aí que estão no despertar aí, olha o que vocês estão fazendo. Ah, eu sou desperto, olha o que você está fazendo. Aí promete diz, não, aqui você vai ser abençoado, aqui vai ter o despertar, aqui vai cair uma benção aqui de Deus, tal. Então, o que é que você está fazendo, pessoal? Você está prometendo coisas que você está além de você? E para ganhar dinheiro, aí você vai ter que agora comprar o curso aqui. Você fazendo esse curso, aí você vai se receber a bênção. O que é que você está fazendo? Olha que tem um bocado fazendo isso, tá? Eu não quero dizer nome aqui, mas tem um bocado fazendo isso, tá? E estão dizendo que isso é despertar espiritual, tá? Imagine se não fosse, né, pessoal? Entende? Então, os enganos tá aí. Então, eu tô trazendo toda essa minha sinceridade, toda a minha. Por isso que eu não faço. Eu já sei que tá manchado aqui. Então, o que é que eu faço? Ah, irmão Samuel, você não precisa de dinheiro? Preciso, sim. Por isso que eu coloquei aqui, ó, na descrição do meu vídeo, o meu Pix aí. Vocês que estão assiduamente, vocês que se alimentam aqui dessa verdade, vocês que gostam, vocês, tá? Deus, a espiritualidade vai tocar para vocês contribuir aí, como algumas pessoas já fizeram, tá? Mas eu não vou precisar ficar enganando vocês aqui, tá? Aqui é um lugar para a gente estudar a verdade, para a gente analisar cada ponto, cada situação, para que a gente cresça junto, tá? Esse aqui é um ambiente, não é um ambiente de eu chegar aqui, vou querer me promover, vou querer ganhar dinheiro. Ah, você é melhor do que os outros, irmão, mas os outros estão fazendo assim. Não é que eu quero ser melhor, pessoal. É que eu já tenho um entendimento sobre isso, tá? E se eu verdadeiramente sou um desperto, um dimensional, eu não posso fazer isso com vocês. Eu não estou entendendo nada. Isso eu não estou entendendo despertar. Se eu fico fazendo isso com as outras pessoas. Por causa de quê? Do dinheiro. Por causa de dinheiro que você não vai levar. A qualquer momento seu coração pode pifar e você cair aí. Entende, pessoal? Preste atenção no serviço, viu? Isso aqui é para todos aí, que é do despertar, da evangelho, católico, para todos aí, tá? Então, pessoal, quando a gente, né, desperta a consciência, começa a perceber algo diferente, nossa, eu sou diferente, nossa, acontece coisa diferente comigo, tal. Você é do nosso time, tá? E você entrou nesse processo de desintegração do ego. Porque, pessoal, foi colocado muita crença limitante, tanto familiar como da sociedade, da religião, sabe? Colocou tudo para dentro desse nosso campo mental, emocional, que o ego foi formado a nossa personalidade aqui nessa realidade, tá? E a gente fica se enganando, achando que a gente é isso aqui, tá? Mas é isso, faz parte do seu processo, tá? Aí, a primeira pergunta que a gente tem que responder é o que, pessoal? O que é essa desintegração do ego? O que é isso, pessoal? Nossa, irmão, isso não tem na Bíblia, isso é uma coisa aí que você está viajando na maionese. Será que a gente está viajando na maionese, pessoal?
vamos ver o que significa isso, né? Essa desintegração do ego. Ele fala, a desintegração do ego é um conceito, né? Tanto psicológico como espiritual. Então, por quê? Psicológico, então, da psique, então é mental e emocional. E espiritual também. Então, é um processo, tá? Que é um conceito que fala dessa nossa desintegração do ego, né? Para que a gente se conecte espiritualmente. Com quem? Com a nossa essência. Que quando a gente se conecta com a nossa essência, a gente está se conectando com o Criador. Porque é uma parte que tem na gente, tá, pessoal? Por isso que Deus está na gente. É uma parte que veio da fonte. Então, é uma parte, essa parte é uma parte divina que está na gente. Quando a gente se conecta com ela, a gente está conectado com Deus. Porque tem muitos aí que não sabem como é que ele pode, aonde encontrar Deus, como é que ele se conecta. Tem muitos aí, tá? Até de grupo religioso. Porque acha que, a maioria dos acha que vai encontrar Deus no lugar lá, o templo lá, físico lá, que os pastores falam, aqui você vai encontrar Deus. Aqui. O engano é forte, tá, pessoal? Aqui nessa realidade, e eu preciso falar isso para vocês, tá? Eu fico dando risada porque eu já passei por isso, pessoal, tá? Eu sei como é, tá? Então, ele fala que é um conceito, né, psicológico e espiritual. Que o quê? Que descreve o processo, então, é um processo que a pessoa está passando de ir largando as coisas, desapegando, para você trabalhando tanto mental, emocional, então psicológico, como o seu espiritual, para ir largando desse homem do desejo. Então, é um processo de transformação da nossa consciência. Então, a desintegração do ego é um processo que a gente entra, né? De transformação, que a nossa consciência vai ser transformada em outra personalidade mais elevada. Então, a gente aqui, a maioria das pessoas, tem o ego dela, esse homem do desejo, que é assim, é cada um fazendo por si, cada um, sabe, é o meu, é isso. Então, isso são coisas do ego. Mas quando a pessoa está nesse processo, ela está se transformando melhor. Então, ela é mais humilde, ela demonstra caráter, ela demonstra mais amor, empatia, paz. Entende? Entende agora o que é essa desintegração, pessoal? Então, é a transformação da consciência, então, do espírito da pessoa. A pessoa se transformar em um filho de Deus, em um ser espiritual. Por isso que a Bíblia foi escrita para esse ser espiritual. Para que você vá se moldando para se tornar esse ser espiritual. Você entende, pessoal, como tudo se encaixa? Por isso que teve pessoas aqui que assistiu meu vídeo. Nossa, irmão, quando eu tô assistindo seu vídeo, parecendo que é uma espécie que como é daqueles quebra-cabeça, né? É aquelas peças do quebra que vai se encaixando na nossa mente. Então, é isso, porque eu estou trazendo esse encaixe. Porque a matrix religiosa está trazendo confusão na sua mente. Para você não encontrar o equilíbrio, não encontrar a conexão com a sua essência espiritual, né? E consequentemente, se você se conecta com a sua essência, você está conectado com Deus. Você vai vibrar como frequências mais elevadas, amor, alegria, empatia, né? Honestidade. Então você vai vibrar essas coisas aqui nessa realidade. E é difícil. É difícil? É difícil, pessoal, tá? Porque tem muitas coisas que a gente é levado a se corromper, a
Já pensou você agora em um setor onde tem muita corrupção? Você lá agora é um espiritual, você está na sua alma. Aí chega lá, você tem que entrar na mutreta. Será que você vai dizer não? Será que você vai aguentar firme, pessoal? Ou vai ceder à tentação do dinheiro? Entende que como não é fácil? Por quê? Porque a coisa que do jogo que a gente está jogando aqui, você vê tudo aqui, a gente precisa de dinheiro. Você vê aqui, eu preciso de dinheiro. Mas agora eu vou fazer igual os outros, preciso de dinheiro, então eu vou fazer isso para eu ganhar. Será que você vai se manter firme mesmo com a situação difícil? Para gravar vídeo aqui igual a mim? Não ganhando nada? É uma decisão, tá, pessoal? É uma decisão da sua consciência. Se você tem certeza do que você está fazendo. Será que você vai fazer isso? Será que você vai abrir mão de algumas coisas para estar livre para a espiritualidade? Não é fácil. Não é fácil para mim também. Vocês que são aqui despertos, não é fácil para você. Mas é a nossa jornada aqui, é o nosso processo. Agora, a gente vai sendo transformado ao longo do que a gente vai buscando, tá, pessoal? Você vê vocês aqui ao longo do que você vem estudando aqui, vocês vêm melhorando. Olha agora que vocês não é mais o mesmo que começaram a assistir meus vídeos. Vocês tiveram uma melhora. Melhorou, né, pessoal? Graças a gente melhorou, então precisamos melhorar mais, tá? Esse é o jogo. Então ele fala, descreve um processo de transformação da nossa consciência. Pessoal e espiritual. Então, é uma transformação tanto pessoal e espiritual da pessoa. Ele fala, é um fenômeno da alma que ocorre quando uma pessoa experimenta uma ruptura significa então que quando ele diz que é um fenômeno, né, da alma. Não é fenômeno, é um acontecimento quando você desperta, né, pessoal? Que ocorre quando a pessoa experimenta o quê? Experimenta se despertar. Aí você tem uma ruptura das frequências mais baixas para uma frequência evoluída. Então você começa a melhorar. Olha aqui, pessoal, muitos tiveram essa ruptura. Então, melhorou um pouquinho, então você entrou no processo de despertar da consciência. Então você está no processo agora. Então você está também nesse processo de desintegração do ego. É aí que começa, tá? A resistência, é aí que começa a mexer com a alma da pessoa. A pessoa fica rebatendo a outra, a pessoa fica, né? Aí que começa, por quê? Porque vai pegando as crenças limitantes, as coisas que as pessoas têm. Então vai mexendo. Então, por isso que tem muita coisa aqui que eu falo, começa a mexer com a alma. Mas faz parte do processo, pessoal. Se eu falar que não mexer com a sua alma, eu estou falando carnalmente. Estou falando algo do meu ego, do meu desejo. Mas se eu estou falando algo que está mexendo com a sua alma, é porque você está nesse processo de desintegração. Aí ele fala, a palavra desintegração significa é a separação da parte de um todo, de uma unidade. Então, é uma parte, então você vai, essa parte, tá? Você vai ir desvencilhando das coisas que não prestam, para você se unir ao todo. Então, para você entrar numa unidade. É isso que Cristo fez. Cristo estava fazendo a oração, né? Orando ao Pai. Pai, faz dele um como a gente é um. Ele em mim e eu em tu. E ele em ti. Então, para que a gente tenha comunhão junto, tá? Então, por isso que a gente tem que largar esse ego, essa separação, porque aqui cada um, né?
Isso aqui foi uma construção dessa realidade. Então, você tem que tomar consciência para ir largando isso. Entender que todos nós somos de um todo maior e buscar a unidade em pensamento, em vibração, em tudo, tá, pessoal? Esse é o evangelho verdadeiro, tá? O que não está acontecendo, que diz que esse evangelho, isso aí é outro evangelho, tá? Esses evangelhos que estão aí, tá? Que não entende nada disso. Você vê cada um, tá? Você vê quantas igrejas, uma saiu de dentro da outra, cada um separando, brigando, saindo aí. Tá agora essa confusão aí, confusão gospel, né? Tem também confusão católica, espírita, então. Tem confusão para todo quanto é gosto, tá, pessoal? Depende do seu gosto. Entende? Aí ele fala uma ruptura, né? A palavra é separação, a parte de um todo para chegar à unidade. Aí ele fala ou a dissolução da identidade egóica. Então, você vai ter que ter a dissolução dessa identidade egóica. Então, a identidade do ego. Então, essa identidade é onde você se identifica, né? E isso vai ter que ir sendo quebrado. Você tem que ir quebrando essa identificação dessas coisas do ego. Principalmente de coisas, tá, pessoal? Que estão numa frequência baixa. A gente tem que ir se desvencilhando disso. Mas isso é o processo, tá? Você despertou, tá tudo certo. Você ainda não está entendendo, está errando, tá tudo certo, tá, pessoal? E quando você perceber, opa, nossa, meu Deus, não se culpe, tá, pessoal? Não entre nessa frequência. Opa, tá tudo certo, vamos melhorar. Amanhã a gente vamos melhorar, vamos trabalhar, vamos melhorar o país. Tá? Não acuse ninguém. Não, primeiramente, não se acuse e não acuse ninguém, tá? Vá trabalhando o seu processo, vá melhorando, tá? E isso incentivando as outras pessoas também a melhorar, a trabalhar a espiritualidade dela. Ah, irmão Samuel, eu tenho um erro. Ah, também eu tenho. E aí? E aí, a gente vai ficar. Você tem erro, eu tenho um erro, e agora? A gente fica aqui também parado, um olhando para o erro do outro? Entende, pessoal? A gente precisa tomar consciência. É isso que é consciência, tá? Porque, e aí, a gente vai ficar olhando um pro erro do outro, se degalfiando aqui, e aí, vamos para onde é com isso aí? Então, precisamos ajudar um ao outro, tá? Principalmente a gente que é desperto, para ir melhorando, tá? O relacionamento vai ficando mais profundo também, vai tendo mais intimidade, então vai tendo alguns atritos, mas a gente vai ter que saber lidar com isso, tá, pessoal? Não tem para onde correr. Ah, eu não quero ser afetada, não quero com ninguém compartilhar. Não existe isso, pessoal, tá? Não existe isso. Eu não sei aonde inventaram isso, tá? A gente está aqui para ter comunhão mesmo, ser afetado, a gente ir melhorando ao longo do caminho, porque essas interações fazem também com que a gente vá crescendo também. Às vezes não só a interação positiva, às vezes até a negativa, tá? É ruim, né, pessoal? É ruim a gente saber disso, mas é isso que a gente tem que entender, tá? A gente tem que ter uma consciência maior. Então, ou a dissolução da identidade egóica, resultando em uma mudança profunda na forma como ela se percebe e se relaciona com o mundo ao seu redor. Então, quando ela se desvencilha, tem a dissolução da identidade egóica, vai haver uma mudança profunda. Então, uma mudança na alma, na consciência. E ela vai perceber e se relacionar com o mundo ao seu redor agora é diferente. Então, por isso que uma pessoa que desperta, as pessoas percebem logo que tem algo diferente.
Nossa, você tem algo diferente. As pessoas veem de longe a sua luz. Às vezes até a pessoa disse, eu não vou enganar essa pessoa. Essa pessoa é de Deus. Eu estou vendo que ela é de Deus. Porque ela vê a luz, tá? Então, por isso que acontece isso. Não tem como esconder, pessoal. A gente não tem como esconder. A gente agora despertou é uma luz, tá? Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Ter comportamento de uma pessoa que é da luz, que é elevada. Porque tem muitos desses aí, até espiritualistas, espirituais, tá? Eu sou da luz. Mas com comportamentos, pessoal, desonesto, comportamento, sabe? Comportamento de treva. Eu digo, oh, essa pessoa dizendo, oh, paz e luz, paz, gratiluz, tá dizendo que é da luz, mas está com comportamento totalmente das trevas, não comportamento elevado, daquele ser que é espiritual elevado. Já pensou se você vê um anjo tendo um comportamento errado? Um anjo ou um mentor? Você espera que eles são elevados, que tenham um comportamento mais elevado, não é? Se ele tiver um comportamento diferente, então, ele está dizendo, eu sou da luz, mas então, é um espírito maligno que está vindo com você assim, eu sou da luz, mas chega lá, tá mandando você fazer coisas que não é para fazer? Então, que luz é essa? De que luz você está falando? Tá? A gente tem que interpelar, pessoal, porque essas pessoas, principalmente esses médios, né, sensitivos e tal, que tem contato assim com o mundo espiritual, às vezes com os mentores, então com os espíritos, né, de baixa vibração, que às vezes vem para enganar ele. Não, eu sou da luz, eu sou o anjo tal, eu sou o mentor tal. E aí começa a falar coisas, tá? Então, pelo falar dele, pela vibração, você tem que perceber se tem uma conotação de frequências elevadas ou de baixa vibração. Entende? Por isso que tem pessoas, né, aí de outros grupos, né, que se dizem espirituais também, espiritualistas, né, estão tendo relacionamento com esses seres espirituais de baixa frequência, tá? Fazendo trabalhos, né? Esses trabalhos aí, tá? E às vezes a gente que é dimensional, é desperto espiritual, a gente que somos espiritual verdade, a gente é confundido, tá? Eu aqui mesmo sou confundido com esse tipo de espiritualidade que estão fazendo aí, tá? Tem gente que faz mandinga, né? Gente que faz coisa aí, né? Então, eles estão fazendo, tá tendo contato espiritual, tá, mas com os espíritos de baixa vibração, espírito de engano. Então, vai trazer engano para a vida dele e para a vida das outras pessoas que essa pessoa vai colocar esse engano para essas pessoas. É o que está acontecendo, tá, pessoal? Fique esperto, tá? Então, vai mudar, ele vai ter mudança profunda, né, na alma, como ele vai perceber e se relacionar com o mundo ao seu redor. Então ele vai perceber um mundo diferente, tá? Aí ele fala o estágio da desintegração do ego. Então, quais são o estágio que a pessoa... Porque é um processo, né? Então, cada processo desse tem um estágio. Então, que a pessoa desperta, passa, tá? Para ela desintegrar desse ego, olha, quanto mais a pessoa tem apego às coisas do ego, tá, pessoal? Quanto mais tem desapego, crença limitante, a crença da família, a crença da sociedade, né? Então, ela vai ser difícil ela ir desvencilhando. Então, precisa de mais tempo, tá? Essa pessoa precisa de mais tempo. Tem outras que já vai, aquela já se desperta daqui, tá? Por isso que teve pessoas aqui que já desencanaram de muitas coisas aqui religiosas. Mas ainda precisa, né? Tem ainda coisas ainda enraizadas aí.
Aí ele fala, quais são os estágios, né? Ele fala, a desintegração do ego pode ocorrer em diferentes estágios e da forma variada, dependendo da pessoa e de sua circunstância individual. Então, vai depender da pessoa e da circunstância que a pessoa passou, tá? Cada um é cada um, tá, pessoal? Por isso que a gente não pode colocar leis, ordem, tudo para cada uma pessoa. Então, é um trabalho da consciência da pessoa. A pessoa sabe aonde ela tem que melhorar, tá? Principalmente vocês que é desperto, tá? Você precisa, vocês percebem isso, tá? Então, é isso, tá, pessoal? Então, você mesmo, a autoconsciência vai trabalhar para esse processo de você desintegrar das coisas do ego, tá? Vai depender da circunstância individuais de cada pessoa, né? No entanto, existe alguns estágios comuns que muitas pessoas podem experimentar durante esse processo. Então, eles analisaram, né, e viram que, por mais que cada um perceba diferente, ele diz que tem estágio desse processo de desintegração, né, que a pessoa está passando. É comum todas as pessoas relatarem o mesmo processo. Não, eu passei por esse processo também. Por isso que aqui muita gente, né, se identifica as coisas, a experiência que eu tive, as coisas que eu conto aqui. Então, tem muitas pessoas, quando você se identifica, é porque vocês, pessoal, passaram por isso, tá? Você se identifica, não, Samuel, eu passei também por isso. Então, quando você se identifica, porque você é um desperto também, pessoal. Por isso que você se inscreve, você gosta do que eu estou falando, a energia que eu estou passando. Vocês gostam, é por isso que vocês se inscrevem aí, tá? Vocês ficam aí assiduamente assistindo o meu vídeo, comentam, né? Eu agora estou vendo aí que meu vídeo vai bater recorde de compartilhamento. Nossa, pessoal, o que tem, o que tem de gente aí compartilhando meu vídeo? Eu nem conheço essas pessoas, mas a espiritualidade conhece. E se ela estão compartilhando é com alguns familiares dela, com alguém, algum parente dela, algum amigo dela. Então ela tá, porque ela vê, esse ensinamento vai servir para essa pessoa também. Então essa pessoa compartilha, né, pessoal? Obrigado aí vocês, tá? Vocês estão tá fazendo o trabalho da espiritualidade, tá divulgando aí, tá? Meu Deus, no instante aí vai ter muita gente aí. No instante de ficar famoso, o que é que vai acontecer, hein, pessoal? Mas faz parte do processo, tá? Aí ele fala, é capaz até de eu receber o processo, tá? É isso, porque quando o dinheiro vem, pessoas vêm, tá? Pessoas começam a olhar você. Olha esse rapaz aqui lá de Salvador, olha o que ele tá falando aí. Então começa a olhar vocês, tá, pessoal? Mas é isso, eu abri o canal, meti esse cara, é para isso mesmo, não tem para onde correr, tá? Aí ele fala, durante esse processo, então qual é os estágios? Primeiro, desconstrução da identidade. Então, qual a identidade? Da sua verdadeira identidade? Não. Desconstrução dessa identidade egóica. Então, que é esse avatar, que não é a sua verdadeira identidade. Então, você tem que se desconstrução, então tem que desconstruir isso que foi criado aí para você. Muitas narrativas, coisas familiares da sociedade religiosa, então você tem que desconstruir tudo isso, tá, pessoal? Esse é o processo do despertar, tá? Ele fala que é no início de uma desintegração do ego. Então, é o início, tá? Essa desconstrução é o início da desintegração do ego. A pessoa pode começar a questionar e construir as crenças, hein? As crenças e valores e padrões de pensamento que antes definia a sua identidade.
Então, ela vai começar a desconstruir isso, pessoal. Ela vai começar a questionar e começar a construir crenças mais elevadas, valores, mais padrões de pensamento mais elevados, antes que definia a sua identidade. Então, antes esses padrões de baixa vibra definia você. Você era assim. E isso acontece, tá, pessoal? Tem muito ainda desperto que precisa se desconstruir disso aí. Às vezes ele desperta, por isso que muitos às vezes estão fazendo da própria espiritualidade tipo uma religião, porque às vezes ele não quer desconstruir esse pensamento de religioso, tá? Você precisa desconstruir, tá, pessoal? Que isso não é espiritualidade, não é isso. Então, por isso que tem esse pensamento ainda de grupo, de não sei o quê, de um líder, de alguém mandar, de alguém. Ainda tem essa construção, porque foi passada, né? Ainda tem. É difícil, tá, pessoal? Por isso que quando as pessoas ficam aqui, me acha muito estranho, porque ela quer que eu tome uma posição como dos outros líderes, dos outros pastores, tá, pessoal? Como ela percebe que é. Foi por isso que às vezes eu tive que ter um comportamento aqui de como os seus líderes se comportam, tá? Não de irmão para irmão. Porque eu sei, eu estou aqui nas redes sociais, você tem que ter um comportamento de é assim, é assado. Então, se as pessoas têm ideia. Então, é uma construção também que você tem que desconstruir da sua mente, tá? Então, desconstruir, questionar e depois construir crenças, padrões, pensamento que antes definia a sua identidade. Então, você tem que se livrar disso, tá? E colocar crenças, valores mais elevados, padrões de pensamento mais elevado, não pensamento baixo, né? Você tem que ir mudando isso. Aí ele fala: isso pode levar a uma sensação de perda de si mesmo e de confusão sobre quem realmente você é. Então, no início, tá, pessoal? Isso traz aquela sensação de que você tá perdendo você mesmo, porque esse ego também é uma parte da gente. Por isso que é difícil a gente desvencilhar dele. Mas o que é que a gente tem que fazer? É essa desintegração. Então, saber administrar esse ego. Ele não pode controlar a sua vida, pessoal. É a sua verdadeira identidade, sua verdadeira essência. É o seu ser que tem que estar no controle, tem que estar com um padrão de valores elevado, né? Que é esse comportamento honesto, bondoso, de amor. Então, padrões de pensamentos elevados para fazer o bem. Então, tem que estar, isso que tem que estar dominando. Mas o ego, aí quando a gente vai perdendo, a gente tem uma sensação de que a gente está perdendo a si mesmo. E aí cria uma confusão, sabe? Sabe? Balança um pouco a pessoa. Realmente, quem? Aí pergunta então, é até bom você perguntar, quem é você? Quem é você mesmo? Você é a consciência. Entende? Então, tem pessoas que entram nessa confusão, nessa crise, tá, pessoal? Por isso que o conhecimento aqui que eu estou passando é importante. Para você ter essa compreensão, tá? Vocês que são despertos espiritual, esse estudo aqui é importante para vocês. Aqueles que ainda não têm conhecimento disso, não vai nem saber o que é desintegração. O que é desintegração do ego? Não vai nem saber o que é que eu estou falando. Mas você que são espirituais, você sabe do que eu estou falando, tá? Aí ele fala, o segundo estágio, né? Crise existencial. Isso acontece muito, tá, pessoal? E tem pessoas que entram nessa crise existencial e ela não está tendo conhecimento de espiritualidade. Isso é o pior, pessoal, tá? Aí ele fala, o que é essa crise? Que é a medida a desconstrução da identidade
progredir, a pessoa pode entrar em uma crise existencial. Então, à medida que você vai ter na desconstrução da identidade, então, da identidade egóica, né? Você progride. A pessoa pode entrar nessa crise existencial, que é o quê? Essa sensação, essa confusão, saber quem é você mesmo. Então você entra nessa crise. Mas é importante, tá? Para você perceber quem é, você se questionar. Eu sou isso aqui? Quem sou eu verdadeiramente? Então, parece coisa de doido, né, pessoal? Mas não é, faz parte da nossa, a gente perceber quem é a gente verdadeiramente, tá? Porque uma pessoa que está dormindo, tá, pessoal? Ela não vai nem pensar, eu sou isso aqui, eu sou isso, acabou. Ela não sabe quem é ela verdadeiramente, tá? Então, entra numa crise existencial, questionando o propósito e o significado da vida. Então, ela começa a questionar: qual é o meu propósito? O que é que eu vim fazer aqui? É isso que eu vim fazer aqui? Qual é o significado de eu estar fazendo isso aqui? Então, tem pessoas que questionam isso, tá, pessoal? E é importante, porque você vai achar a resposta, tá? Está dentro de você. Porque esse propósito de vida está dentro da sua alma. Deus colocou na sua alma, tá? Aí, perguntas como quem sou eu? Né? Você já fez essa pergunta, pessoal? Quem é você? E qual é o meu propósito? Então, qual é o meu propósito de vida aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Você só está aqui nesse corpinho, tá? Por causa do seu propósito. Você sabia disso? Deus, a espiritualidade, está mantendo a sua consciência nesse corpo, tá? Porque teve gente aqui, tá, pessoal? Do meu canal, que ela já ia embora, tá? Né? Desde cedo, desde criança. Então, por que que você teve uma doença grave, alguma coisa, né, na infância, na adolescência, e Deus curou você para você estar aqui hoje, nessa realidade? Então, é porque para você cumprir o seu propósito. Ah, irmão Samuel, eu não sei qual é o meu propósito. Eu também não sei. Por quê? Porque eu não sei. Porque ela está na sua alma. Quem é que pode acessar isso? Você. Agora, você quer? A pergunta é essa: você quer isso? É uma decisão sua. Aí ele fala: qual é o meu propósito? Pode surgir desencadear um profundo sentimento de desorientação e angústia. Então, a primeira fase, tá? Por isso que é importante, tá, pessoal? Você está com conhecimento para não surgir, desencadear esse profundo sentimento de você estar desorientado, né? Não tem explicação. Ah, só eu tô nesse mundo aqui, só sou eu que sou diferente. Não. Tem outras pessoas também que estão a mesma coisa, que é do despertar igual a você. Então, você aí tem que vibrar para você atrair esses despertos, né? Porque você vai ver o relacionamento, a maneira que essas pessoas também. Nossa, eu também passei por isso. Aí começa a se identificar. Por isso que quando uma pessoa tem uma experiência, é bom contar, pessoal. É bom contar para as outras, porque a pessoa, às vezes, tem pessoas aí, tá? Aqui no meu canal mesmo, tem pessoas que é do meio evangélico, que ela teve saída do corpo, ela teve experiência de EQM, ela teve, sabe? E ela não contou. Mas no meu canal aqui, ela veio me contar, ainda bem baixinho, né? Eu também já tive isso, irmão Samuel. Eu também já tive. Pra ninguém ouvir, né, pessoal? Porque vai achar que ela é louca, tá, pessoal? É engraçado, tá, pessoal? Mas é isso, é porque a gente está pegado dentro dessa coisa. O que é que as pessoas vão pensar de mim? Eu aqui já perdi isso, tá, pessoal?
Eu aqui conto, você vê, eu conto minha experiência, que eu saí voando, que fui levado para um anfiteatro. Eu conto aqui, vocês viram, então, teve muitas pessoas aqui que eram evangélicas, acharam isso, não, isso é um absurdo, irmão. Isso aí é coisa loucura da sua cabeça. Preciso levar você para tomar uma injeção. Para se acalmar. Então, tem pessoas que acham isso, tá? Principalmente aqui os evangélicos acharam isso um absurdo. Mas não sabendo que isso faz parte do nosso ser, tá, pessoal? Até ela ter a experiência dela. E aí, depois que eu contei isso, né? Depois de um longo tempo, teve pessoas que vieram aqui na minha redes sociais me contando, irmão Samuel, eu quero contar uma coisa, eu também tive essa experiência. E falando bem baixinho, né? Eu ia perguntar a pessoa por que ela estava falando baixinho, mas já veio na minha mente assim, ela tá falando isso com receio assim de que. Eu digo, não, irmão, isso é normal, tá? A gente que é espiritual, isso acontece. Então, eu coloquei como uma coisa normal para a pessoa. Então, ela aí se sentiu confiante, ela aí contou coisas, mais coisas. Porque quando você conta para uma pessoa que não tem essa experiência, a pessoa vai achar isso uma loucura. Nossa, você tá bem aí? Nossa, você tá bem da cabeça? O que é que tá? A pessoa, então, porque ela não sabe sobre essas coisas, tá? Então, e aqui não, a pessoa conta, né? Ela tem a experiência dela, ela vai ser orientada, tá, pessoal? Nossa, pessoal, 60 minutos, eu falei demais. Vamos continuar amanhã, né? Parei aqui no profundo sentimento e desorientação e angústia. Então, a pessoa entra nessa crise existencial, tá? Mas vamos parar aqui, tá? Vou marcar aqui segunda parte. Vou marcar aqui, tá, pessoal? E a gente já continua amanhã, tá? Amanhã a gente continua sobre esse tema, tá? É um tema, tá, pessoal? Vocês que são espiritual, é um tema interessante, tá? Vocês estão nesse processo de desintegração do ego, da construção, das crenças limitantes, de tudo. Então a gente está indo largando. Então, a gente aqui que começou o estudo aqui, vocês começaram comigo, vocês já largaram uma boa parte de alguma coisa, não foi? Vocês já desencanaram disso. Então, tem mais coisas ainda aí, tá? E a espiritualidade vai cavar na sua alma para você estar livre verdadeiramente, tá? Nada lhe prende, nada lhe comove, nada lhe deixa tirar você da sua espiritualidade simples, autêntica, verdadeira, tá, pessoal? Faz parte, tá, pessoal? Se você ainda tá, não estamos errando, pessoal. Eu tô nesse processo também. Eu melhorei um pouquinho, melhorei, mas eu ainda preciso melhorar mais. É isso. Não tem para onde correr, tá? Então, cada dia a gente tem que estar analisando isso e melhorando, tá? Para a gente ter uma vibração melhor, as pessoas sentirem, nossa, sua vibração é muito boa, tal. Então, e isso vai fazendo que ela seja atraída para a espiritualidade, tá, pessoal? Tá certo? Então, agradecer a vocês, principalmente vocês novos no meu canal, obrigado. Vocês que estão compartilhando aí, vocês que estão ajudando aí o canal, vocês que estão comentando, tá? Graças a Deus por isso. Agradecer a vocês. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!